Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no canal Espiritismo em Pauta. Eu vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre os espíritas segundo Allan Kardec. Nós encontramos esse material em O Livro dos Médiuns, em seu capítulo 1. E lá Allan Kardec destaca o quanto o espiritismo influencia ou não os diferentes grupos de espíritas. Ele começa logo dizendo que existe aquele grupo de espíritas, existia à época dele e existe nos dias de hoje, que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para esse tipo de espírito, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos, e Allan Kardec os chama de espíritas experimentadores. Como eu disse, esse grupo de espíritas ainda existe nos centros espíritas dos dias de hoje, no espiritismo dos dias de hoje. Existe também os que, no Espiritismo, veem mais do que fatos, compreendem inclusive a parte filosófica da doutrina, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que o Espiritismo exerce no caráter dessas pessoas, pois em nada alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo, conforme diz Kardec, de um só gozo que fosse. O avarento continua avarento, continua a ser avarento. O orgulhoso se conserva cheio de si, achando que é melhor que os outros. O invejoso, aquele que inveja os bens do próximo ou o próprio próximo, continua sendo invejoso, por consequência disso, hostil. Assim como o ocioso ou ciumento é sempre apegado aos bens que ele julga ser dele, apegado a esse bem ou a pessoas, também continua sendo uma criatura hostil. Considero então a caridade cristã apenas uma bela máxima. Esses espíritas, Kardec os chama de espíritas imperfeitos. Né? Mas existe um outro tipo de espírita em contrapartida a tudo isso, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência humana é uma prova passageira, tratam então de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, aliás, única que os pode elevar então na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer então o bem e coibir seus maus pendores. As relações com esse tipo de pessoas, com esse tipo de espírita, oferecem bastante segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é em absolutamente tudo a regra de proceder a que obedecem. Estes são os verdadeiros espíritas. Aliás, Kardec diz que estes são os espíritas cristãos. Mas há finalmente um outro grupo de espíritas que Allan Kardec destaca, ao qual nós devemos estar bastante atentos. São os espíritas exaltados, entusiasmados, de boa fé. Né? A espécie humana, diz Kardec, seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, porém, o exagero é prejudicial. E em espiritismo, o exagero infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se então com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. Basta que a gente leia a escala espírita lá em O Livro dos Espíritos para a gente saber do que é que Kardec está falando aí. Porque o entusiasmo, na verdade, ele não é o entusiasta, né? Por força do entusiasmo, ele não reflete, ele se deslumbra, fica deslumbrado. Essa espécie de adepto é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam do julgamento deles. Eu me lembro que, quando eu era jovem, eu encontrando com um senhor que era conhecido da minha família, e ele estava todo entusiasmado, contente, estava me contando do progresso mediúnico da esposa dele, no centro espírita que eles frequentavam, e já estão desencarnados, inclusive, tanto o marido quanto a mulher. Ele estava entusiasmado porque ele me disse que a mulher dele agora tinha mediunidade ostensiva e que o guia espiritual dela, quando se apossava dela mediunicamente falando, quando atuava sobre ela, ele comandava o trabalho. Ele dizia o que fazer, o que não fazer, quem podia frequentar, quem não podia frequentar, as condições disso, daquilo, daquele outro. Ele estava entusiasmadíssimo com isso e achando que isso era
a coisa era um sinal de absoluto progresso no campo da mediunidade e da manifestação dos espíritos na casa que ele frequentava. E eu fiquei pensando comigo que ele não leu o livro dos médiuns, não leu a escala espírita, estava realmente entusiasmado, exaltado, e isso não era bom para ele, como de fato não foi bom para ele, né? Porque graças à sua boa fé, assim como graças à boa fé dos espíritas exaltados de modo geral, as pessoas acabam sendo iludidas, tanto por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar então a credulidade dessas pessoas. Meio mal apenas haveria se só eles tivessem que sofrer as consequências. Kardec faz essa observação. O pior é que sem o quererem, porque efetivamente não o querem, dão armas aos incrédulos que antes buscam ocasião de zombar do que se convencerem, e que não deixam de imputar a todos então o ridículo de alguns, ou seja, julgam todos os espíritas por causa daquele pequeno grupo de exaltados. Sem dúvida que não é justo nem racional zombar de uma pessoa movida pelo entusiasmo, mas, como se sabe, os adversários do espiritismo só consideram de bom quilate, a razão de que desfrutam, e conhecer a fundo aquilo sobre o que discorrem, ou seja, sobre o espiritismo, é o que menos cuidado lhes dá. Eles querem mesmo detratar a doutrina espírita ou o espiritismo. Aliás, quilate tem um sentido de valor, todo mundo sabe disso, né? O quilate tem tanto uma medida de massa como uma medida de composição em liga de ouro. A palavra quilate, originalmente ela é keratio, acho que é assim que fala, keratio, significando uma semente que era usada então como unidade de peso na antiga Grécia. Mas feita essa observação, nós precisamos concluir, porque nós acabamos de ver como Allan Kardec é bem preciso e racional em suas argumentações e conclusões, naturalmente, posto que nós outros precisamos então analisar em qual grupo dos espíritas mencionados por Allan Kardec nós nos enquadramos e, se for o caso, nos corrigirmos, sendo então um daqueles que não se contentam em apenas admirar a moral espírita, praticando-a e aceitando aquilo que dela advém. E sabedores, naturalmente, que a vida no corpo é uma prova passageira, devemos todos então aproveitar para evoluir e progredir, fazendo o bem e, ao mesmo tempo, coibirmos em nós o mal que ainda existe, que ainda existe em nós, né? Assim, nós vamos nos enquadrar naquele grupo de espíritas cristãos mencionados pelo codificador. Eu achei bastante interessante esse assunto, ele é curtinho, mas é bastante oportuno para análise de que em grupo nós nos encontramos no Espiritismo, em especial na casa espírita que nós frequentamos e da qual somos trabalhadores. Curta aí o nosso vídeo, comente, compartilhe os nossos vídeos, de modo geral, com seus amigos espíritas. O vídeo é espírita, é para o espírita, e eu acredito que deve interessar aos espíritas também, de modo geral. E vamos adiante.